E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor. Chegamos em março e olha, o episódio de hoje a gente vai falar sobre direito, empreendedorismo e os desafios da advocacia com um cara que entende do assunto. Mas antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aqui no canto da tela ou entra no fitoformulanatural.com.br. Quer ter uma vida muito mais saudável com a Fitofórmula? Então entra aí no site, acessa o QR Code deles, mas vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor dessas fórmulas. Então você vai entrar no QR Code que está aqui também, ou no site Guia Natural Saúde, que lá vai ter vários prescritores do Brasil inteiro. E se não estiver perto da sua casa, tem vários que atendem de forma online, tá bom? Então bora ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. O nosso último patrocinador é esse espaço maravilhoso que a gente grava aqui o nosso podcast, o Espaço Taori, que é o estúdio da agência Taori Marketing. Quer saber mais? Os dois QR Codes estão aparecendo aqui na tela. O do espaço vai te levar diretamente para o site, aí você vai ver lá as formas que você pode montar o seu evento, seu podcast, sua aula, seu curso, a sua gravação em geral, aqui no Espaço Taori, tá bom? E o outro QR Code vai te levar para o Instagram da agência, e lá você vai poder conferir todos os serviços que a agência tem, vai poder conhecer a equipe, tem posts muito legais que todo mundo participa, tem meme também. Então, olha, se você quer entrar no mundo digital de vez, você precisa da Taori Marketing. Agora que eu falei todos os patrocinadores, bora para o nosso convidado, hein? Olha, ele é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, com MBA em Finanças Corporativas. Além de atuar na área jurídica, ele também é empreendedor e autor do livro Manual do Advogado Empreendedor. Vamos descobrir como construir uma carreira sólida no direito com o doutor Felipe. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo bem, doutor. Vamos lá, eu tenho aqui uma mania até feia, eu digo, de errar o sobrenome. Aí você viu que eu não falei o seu. Me fala o seu sobrenome. É Nowell. Como? Nowell. Nowell. Sim. Ah, tá vendo que a gente estava aqui num debate, como é que falava e tudo mais. Eu imagino que o povo deve ficar assim, né? Perguntar como é que fala, erram né? Bastante. Ah, então. Olha, o meu também erram, que é o Leutz, né? Sim, ele é alemão, mas aí lá na Alemanha é Leutz, aqui a gente fala Leutz. Sim. Então o povo também erra bastante. Olha, então agora que a gente já sabe o seu sobrenome, bora começar. Eu gosto de começar com um clássico, certo. Tá? Me conta, o que fez tu escolher direito? O meu avô foi um grande ícone da advocacia santista e na época eu fiquei entre seguir os passos dele ou os passos do meu pai, né, que era engenheiro. Aí eu acabei tendenciando para a advocacia. Mas aí ele falou assim, Felipe, direito ou não? Eles ficaram mais na deles? Não muito, né? Eu já ganhei um terno quando eu era criança, já ia no escritório do meu avô, isso daí foi tendenciando para eu seguir essa carreira. Entendi. Aí você fez direito aonde? Aqui em Santos mesmo ou não? Fiz da Unisantos. Sim. Bom, então temos aqui uma pessoa que, vamos dizer, teve uma influência ali do vô, né? Tive. Pra fazer direito. Agora, durante assim, a tua trajetória, em que momento tu percebeu que tinha que se especializar em direito empresarial? E por que direito empresarial? Por mais que eu fui influenciado pelo meu avô era um grande advogado de direito público. Só que eu sempre gostei do empreendedorismo, né, de negócios, né? Então eu acredito que a advocacia, por mais que não pode ser mercantilizada, é um serviço que você precisa vender, né? Como qualquer outra coisa. Então, para eu ficar mais perto de negócios, para poder aplicar o direito a esses negócios, para poder dar uma robustez, uma segurança para esses empreendedores ou até criar negócios baseado no direito, foi que eu enveredei para o direito empresarial, mas na visão mais lato sensu, né, de você saber aquelas matérias que são atinentes ao dia a dia de uma empresa, né? Então tem direito do consumidor, tem uma parte de ambiental, tem a parte tributária, vamos ver... Entre isso tudo, tem a parte societária também, né? Então eu acredito que o direito empresarial, ele acaba sendo multidisciplinar.
Hoje, em qualquer área, na verdade, eu falo isso inclusive no meu livro, é que a gente não pode se enveredar só para uma área, né? Ficar ali encravado naquilo. A gente tem que cada vez mais buscar conhecimentos, às vezes até paralelos, que isso daí faz a gente expandir a nossa mente, a nossa visão. Na hora quando a gente vai aplicar os nossos conhecimentos técnicos daquela área, a gente consegue ir muito mais além. A gente não fica travado igual um cavalo, sabe? Olhando para aquilo. E aí, assim, se eu estiver errado, né? Você me corrige. Direito empresarial. A gente vê que muita gente, todo mundo agora quer ser empreendedor. Sim. Você acha que é uma boa área para quem fez direito, tá atuando agora, tá crescendo e tudo mais, mais gente está procurando advogado para entender melhor ali de empresa e tudo mais, de todos os problemas que pode, de repente, vir a ter jurídicos? Eu acredito que a assessoria contábil, jurídica ou de outras esferas, elas são muito necessárias, né? O porquê que eu digo isso? É mais fácil você evitar um perigo do que você remediar. Tem empresas que quebram porque não entendem de gestão financeira, ou tem empresas que quebram porque não tomam cuidado num assunto específico que talvez um advogado ali poderia ajudar. Então, é mais fácil você ter essa assessoria desde o começo do que você viver apagando fogo, né? Tanto financeiro quanto jurídico e tudo mais, o que pode levar muitas empresas, na verdade, à falência, né? Você não cresce de uma forma estruturada, de uma forma limpa, certa, né? Você cresce bagunçada, ao ponto de qualquer coisa poder te sucumbir. Entendi. E aí agora me fala como é que após o MBA em Finanças Corporativas impactam na tua atuação como advogado, assim, bem direto? Quando eu escrevi o livro, eu ainda não tinha feito esse MBA, né? Mas é o que eu falo, a gente tem que entender de diversas áreas. O marketing também, porque a gente pode ser o melhor advogado do mundo. Se não tiver um cliente, a gente não tem nada, né? E ao mesmo tempo também, se você não tiver o lead, você também não consegue vender, né? Então, e se você tem um escritório, você não entende nada de administração, você pode quebrar o seu próprio negócio. Se você não entende sobre finanças, a mesma coisa, né? Como você vai precificar o seu produto, né? Como você vai, talvez, pensar no seu próximo lucro, né? Para poder fazer ali uma margem e tal. Então, são conceitos muito importantes. Hoje, depois desse MBA que eu tive, é mais fácil de você gerenciar o seu negócio, né? De você assumir alguns riscos mais controlados. Porque quando a gente cresce, a gente precisa tomar certos riscos, a gente precisa tomar certos créditos, né? A gente vai colocar o dinheiro primeiro. Então, quando a gente fala em finanças, isso é muito importante, né? Probabilidade, né? Então, como que a gente vai atuar? A gente precisa de fluxo de caixa, a gente precisa de caixa, como que entendeu? Como que vai ser esse investimento, quais são os meus produtos jurídicos, o que dá mais retorno, menos retorno, aonde eu vou investir meu tempo e o meu dinheiro. Entendi, perfeito. Eu ia falar depois, mas eu já vou falar sobre o livro. Sim. Tá? Mas antes, vocês sabem que podcast tem uma licenciatura poética para mim parar e tudo mais, né? Então, sabe o que eu vou pedir? Caio, por favor, liga depois o relógio pra mim, porque a gente esqueceu de ligar. Eu tô marcando aqui no meu relógio, eu vou me perder. Se deixar, doutor, a gente vai, viu? A gente vai longe. Bom, vamos falar do seu livro, por favor. Manual do Advogado Empreendedor. Vou abrir ele. Pode abrir, tá bom? É seu. É meu. Vocês estão vendo isso? Tá em qual câmera, Caio? Essa aqui, vocês estão vendo isso? Ainda ganhei o livro do doutor. Muito obrigado, viu? Vou ler e depois eu deixo aqui no cenário do Tauricast, né? Por favor. E aí me explica por que escrever um livro, como é que foi escrever um livro, porque eu como jornalista vou falar pra você, eu acredito que escrever um livro não deve ser fácil. Não foi fácil, mas ao mesmo tempo ele saiu tão natural que ele acabou sendo rápido. Por quê? Como que foi? Eu conheço muita gente, eu faço muito networking, só que eu não sou tão engajado em algumas situações, ou não era, né? É melhor dizendo. E aí eu fui chamado para fazer parte de um conselho na OAB, que esse conselho não é formado por advogados, e sim por outras instituições. Fui lá representar a ACS, que é a Associação Comercial de Santos, o Núcleo Jovem.
E aí, quando eu fui apresentar alguma coisa, teve uma certa barreira. E então eu comecei a desenvolver o material que eu ia apresentar lá. E esse desenvolvimento desse material acabou virando um guia, um livro de bolso, um seminário, alguma coisa assim. Até que eu falei, olha, então vamos fazer um livro, né? Aí eu parei também, porque teria até mais conteúdo, mas eu falei, chega, tá bom. E nele eu abordo justamente tudo o que uma faculdade acaba não ensinando, né? Então, tanto com experiência, com coisas que eu também estudei, que eu implementei, que deu certo, que deram errado, né? Então, que fizeram a minha base. Então, esse livro, ele tá nichado, ele tá voltado para a advocacia, mas, na verdade, se você falar sobre engenharia também serve, se falar sobre marketing também serve, né? Tipo, agências, se falar sobre contabilidade também serve, porque são regras universais, né, de quem quer empreender. O livro, ele é o pontapé, para você buscar sempre conhecimento, que eu falo, né? Tipo, conhecimento, ele é infinito, você sempre tem que buscar, você tem que morrer buscando conhecimento. Um dia sem um aprendizado novo é um dia perdido. Exato. São 28 capítulos. Sim. São 159 páginas, é isso? Eu acredito que sim. 159 páginas. Pô, e super tranquilo de ler, vai, galera. Sim. Tem que ser, me desculpe, mas muito preguiçoso para dizer que é muita coisa, hein? Pô, e é muito bom isso, de saber que o livro ele serve para várias pessoas de diversos ramos, né? Enfim, o marketing, contábeis e tudo mais. Pô, muito legal. E aí, se a pessoa quer adquirir o livro, como é que faz? O livro tá vendendo nas plataformas, né? Então tá na Amazon, legal. Tá na Hotmart, tem algumas unidades físicas também comigo. Então, unidade física eu consigo... Consegue pegar comigo no escritório. Com o senhor no escritório. E aí, se eu quiser ler no Kindle, essas coisas, eu consigo comprar na Amazon. Consegue muito comprar legal, na Amazon. Legal, né? Porque hoje em dia o Kindle tá cada vez mais crescendo, né? Eu sou ainda dessa vibe, Mas também tem o livro físico na Amazon também. Ah, legal, pra comprar. Ah, bom. Porque eu ia falar isso, eu sou mais do físico, eu preciso ler assim, ó. A gente marca o livro, entendeu? Melhor. Essa galera... lê de novo. Então, essa galera que lê no Kindle, gente, vocês muito são, moderno. Olha, muito moderno. Quando eu tava na faculdade, eu fui ler um livro pelo iPad ainda, 2018, não rolou. Tive que ir na biblioteca pegar o livro. Eu gosto do livro físico também. Eu também. Pô, muito legal ter um livro. Ter um livro, eu acho totalmente chique ter um livro, viu? Legal. Adorei. E aí você falou um pouquinho disso, e como é que surgiu essa oportunidade de participar de um conselho da OAB? Que conselho foi, desculpa? É o Conselho da Jovem Advocacia. Na época eu era membro ativo da CS Jovem, né? E o coordenador da época, junto com a coordenadora desse conselho, eles me chamaram para ocupar a cadeira para representar a CS Jovem lá dentro. E aí, então, eu fui com muito orgulho, né? Foi uma das únicas vezes que eu iniciei a minha participação mesmo, né? Porque eu ia mais como ouvinte, né? Tal. Aí eu falei, não, deixa eu participar aqui. Quando alguém for fazer alguma palestra, for falar alguma coisa, eu vou acrescentar alguns conteúdos que ele é voltado para a jovem advocacia que realmente não são ensinados na faculdade, né? Sim. Que poxa, como que eu vou precificar o meu trabalho? Quanto tempo demora em horas para eu executar alguma coisa? Será que eu estou empatando, estou pagando para trabalhar? Eu vou fazer uma gestão. Eu vou abrir meu escritório, mas será que antes de eu abrir meu escritório eu não tenho que ver os gastos fixos que eu vou ter? Se eu tenho como custear isso, durante quanto tempo? Quando vai ser o meu break-even, né? Ou seja, quando que eu não vou precisar pôr dinheiro lá, posso não ganhar nada, mas vai empatar. Então, as pessoas não fazem essas contas. Nem advogados, nem prestadores de serviço, e às vezes nem empreendedores, eles vão no susto, né? É por isso que a grande maioria das empresas fecham em 1 ou 2 anos. Não, e é super importante isso, até mesmo para realmente, para quem tá saindo da faculdade, não tem não tem ideia, né? Se deve ou não já abrir um escritório, quanto vai precificar, que eu acho que é muito importante, querendo ou não, falar disso, né? Eu acho que
eu acho que o brasileiro, né, tem muito medo disso, de falar quanto vai cobrar, quanto deve cobrar, o preço e tudo mais. Não sei se é um medo de repente falar valores ou que as pessoas não vão fechar ou não, mas realmente isso não tem na faculdade. E aí a gente a pessoa sai da faculdade, tá lá na OAB e já tem esse ensinamento, né, essas palestras e tudo mais, nossa, mas dá uma visão assim. Você já sai. É para todos. Tem muito advogado que hoje tá muito bem, tá rico, mas na verdade ele não faz a gestão né, financeira, a gestão administrativa do seu escritório. Vai indo meio bagunçado, mas isso é um pouco perigoso, não é? Porque o sucesso de hoje não significa o sucesso de amanhã. Então, se você não tem um caixa, se você não está preparado, né, para uma eventual pandemia, ou como que você vai imaginar a sua expansão, né? Exatamente. É mais difícil de você crescer de uma forma mais organizada ou até mais premeditada, entendeu? Não no susto, na ocorrência do acaso. Não, e é horrível também, né? Vamos combinar, né? Ninguém gosta de chegar no fim do mês ou no começo e pensar, será que eu vou conseguir pagar as contas? Ninguém gosta disso, né? Olha, eu queria que o livro já existisse quando eu comecei a fotografar, porque eu cobrava R$50 pra fotografar, até um pecado falar isso, né? Eu falar que eu cobrava R$50 pra fotografar, né? Que eu sou fotógrafo também, né? Uma vergonha, né? Caramba, R$50 pra fazer o trabalho que eu faço, gente. Não é por nada, não. Mas não devia ser R$50. Bom, eu tinha aqui essa pergunta. O que os jovens advogados não aprendem na faculdade, mas deveriam já descobrir? É isso, né? Galera precisa sair com essa cabeça. Tem que sair com essa cabeça de empreendedor. Você também tem o intraempreendedorismo, né? Então você pode querer empreender na empresa que você trabalha também, né? Na empresa dos outros. Não é todo mundo que tem vontade ou tem a capacidade, a vontade, o interesse de empreender, de tomar o seu próprio risco, mas você pode seguir com as virtudes necessárias de um empreendedor, né? Que é o que eu falo no livro. Você tem que ser corajoso, você precisa ser curioso, né? Então, poxa, eu não sei isso, poxa, eu vou aprender, eu tenho vontade. Você tem que ser humilde, não de não querer ganhar mais, não, muito pelo contrário, a gente tem que ser ambicioso mesmo. Só que a humildade de saber que a gente sempre pode aprender alguma coisa a mais, né? Então a gente sempre pode ficar um pouco melhor, a gente sempre pode aprender com um colega, né? Às vezes da mesma área, às vezes de outra área, se é mais novo, se é mais velho, isso não importa. E a gente tem que ser criativo, porque em muitos momentos da nossa vida, a gente vai se deparar com alguma coisa que vai precisar de uma mudada dos planos originais, né? Então a gente tem que ser criativo para buscar alternativa para chegar naquele objetivo que a gente quer. Sim. Eu queria falar um pouco agora sobre a internet e advogado. Certo. Porque eu acho que, eu imagino que não sei se todo mundo sabe, mas a gente sabe que a OAB tem várias regras, né? Sobre como o advogado vai se comportar nas redes sociais, o que vai postar e tudo mais. E aí tem um conteúdo, pode ser até uma polêmica, viu? Já peço desculpa, viu, doutor? Mas tem um conteúdo que eu nem sei se pode ou não, mas que tá bombando bastante nos últimos tempos agora, no TikTok, que é advogado trabalhista se gravando na audiência online e mostrando ali se a empresa aceita acordo, se não aceita, se a parte quer acordo ou não. O que você pensa sobre isso? Ou tipo, pode isso? Se tá fazendo é porque tá liberado? Ou fica meio antiético você ficar ali gravando o que tá rolando vamos dizer, num júri online, não sei como é que eu posso dizer. Então, na verdade, a audiência, ela é pública, né? Ela tem que funcionar de portas abertas. Eu acredito que não tenha problema nenhum você divulgar isso. Eu sou bem a favor da verdade, na verdade, que a advocacia, ela não tenha qualquer tipo de restrição. Por que eu digo isso? Porque além dos grandes players não respeitarem essas restrições que são impostas pela OAB,
a gente cai naquilo que a gente já falou há pouco tempo atrás. Posso ser o melhor advogado do mundo. Se as pessoas não me conhecerem, se as pessoas não comprarem o meu serviço, se eu não divulgar esse serviço, e às vezes as pessoas precisam do meu serviço, eu vou ter que mudar de profissão. Eu vou ter que mudar de profissão, porque eu preciso ter isso para manter um escritório, para pagar minhas contas, né, para continuar estudando, para crescer como advogado e tudo mais. Então, se a gente faz essa limitação, como que fica? Aí pega uma pessoa que está acabando de sair da faculdade, que não tem padrinho, não tem nada, como que ela vai se jogar para o mercado? Exato. Né? Ou você sofreu... né? Os antigos falavam isso, né? Não pode mercantilizar a advocacia, ou não pode fazer com que as pessoas busquem o judiciário o tempo todo. Eu até concordo, mas com uma certa limitação, porque eu estou vendendo um serviço. Querendo ou não, é uma venda de um serviço. É uma venda de um serviço, né? Então, assim, eu acredito que a gente não deveria sofrer essa restrição. Uhum. Hoje em dia, você falou da internet, né? A gente tem algumas... até falo bem basicamente isso no meu livro, né? Porque, como eu disse, né? Eu sou empreendedor e sou advogado. Eu não sou do marketing, não sou das finanças, nem nada. Então, eu vou até certo ponto para a pessoa sempre buscar mais conhecimento mesmo. Aí vai da pessoa, né, ser engajada e querer sempre buscar. Mas a OAB não permite um marketing direto, né? Aquele que você fisga mesmo lá a pessoa. Só que na internet, nas redes de pesquisas, é a pessoa que vai até nós, né? Então ela já tinha o interesse de fazer a busca lá. Então você consegue fazer um tráfego pago, você consegue ser mais vendedor, mais direto. Mas eu também acredito muito na venda indireta, seja no networking, que eu não tenho dúvidas, o próprio networking já me levou para lugares que talvez o melhor diploma não me levaria, mas também eu acredito muito que a gente tem que ir aos pouquinhos quebrando essa barreira do digital ou da venda mesmo, tipo, direta, sabe, assim, de chegar em você e falar, olha, isso aconteceu com você, vai buscar seus direitos mesmo, entendeu? Porque você tem esse direito, ele foi violado, ou ele tá para ser violado, ou ele não foi, mas você tem o direito sobre aquilo, entendeu? Então, assim, ninguém tá inventando alguma coisa, ninguém tá mentindo para você, não, tá mostrando algo que você tem e que você precisa de alguém para chegar até esse resultado. É aquilo, né? Cada vez mais a internet, o digital, enfim, chega para ficar. Acho que depois, então, da pandemia, sim, deu até mais um boom, assim, sim, né? Então, não tem jeito. Acho que é uma coisa que vai estar aí agora pro resto da vida. Acho que não tem o que fazer. E aí, no início dessa conversa que a gente estava falando, eu acho que é aquilo. Quem não é visto não é lembrado. Acho que tem um pouco disso. Então, querendo ou não, tem que se vender, entendeu? Tem que se vender de alguma forma. Né? Vai seguir as regras, enfim, vai ter que seguir, mas se vende de alguma forma. Né? E eu acho que tem que às ser vezes, assim. Até uma foto que você tira de terno, ou um comentário que você faz. Eu já tive pessoas que vieram ao meu escritório que eu nem imaginei que pudessem se tornar um cliente, alguma coisa assim. Porque não era do meu ciclo ali, mas viram alguma coisa ou você interagiu com eles em algum momento da sua vida, aquilo marcou, quando ele precisou, ele lembrou de você. Então, querendo ou não, a gente está se vendendo o tempo todo. Sim. Isso daí eu falo no livro, mas é uma coisa que eu não acreditava no passado, que agora eu acredito. Por mais que exista a pessoa empreendedora, a pessoa profissional e a pessoa social, tá tudo junto. Tá tudo junto, né? Ainda mais para quem acaba lhe vendo, né? Então você tem que tomar cuidado com os lugares que você frequenta, você tem que escolher bem o seu ambiente como um todo, né? Quem são as pessoas que você tá interagindo, as coisas que você está fazendo, porque tudo isso daí vai acabar influenciando na sua carreira. Exatamente. E aí agora a gente também já vai para
para essa pergunta que eu acho que acho que todo mundo que empreende escuta, né? Quais os principais desafios de um advogado querer empreender no Brasil? Tá. Olha, eu acredito que é o seguinte, o maior desafio de todos, eu vou pegar o advogado como um prestador de serviço, tá? Ou como prestador de serviço, né? Como alguém que aprende uma coisa mais intelectual. Sim. Você, em nenhum momento da sua vida, da sua carreira, dos seus estudos, você se imaginou como um empreendedor, como vendedor, né? É até uma coisa meio feia falar que você é vendedor. Aí cai naquilo. Então, o maior desafio é como que eu vou vender os conhecimentos que eu tenho? Como que eu vou fazer as pessoas me enxergarem de uma outra maneira, né? Como que eu vou quebrar aquela barreira do Felipe de bermuda para o Felipe de terno, né? Como que eu vou agir, né? Tipo, vou juntar esses ambientes. Se eu tiver o meu escritório aqui, como que eu vou gerenciar? O quanto que eu vou guardar, o quanto que eu vou investir, como que eu planejo o meu crescimento? Então, são essas coisas que eu até falo no livro mesmo, né? Tipo, o livro é o início da caminhada, né? Não é o final. Que é para você saber, são 28 capítulos, porque são 28 assuntos que você tem que saber. Você tem que cada vez ir mais, entendeu? Você tem que entender um pouco de finanças, você vai morrer pagando conta. Se você não sabe administrar uma casa, você não sabe administrar o escritório, você não sabe administrar uma cidade, você não sabe administrar um bairro. Se você não sabe nada de investimento, você vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida, né? Então, são coisas, você não sabe fazer uma gestão de pessoas, você não sabe fazer uma gestão de um funcionário só. Então, são coisas que pode ser, inclusive, o seu colaborador da sua casa, né? Então, assim, eu fui, na verdade, eu respondi isso daí num programa de televisão, né, que me fez ter um insight, na verdade. Eu amadureci tarde, né? E quando eu estava no meu processo de amadurecimento pessoal, eu introduzi essas coisas. Eu falei, poxa, né? Tá na hora de eu saber tudo isso, né? Tudo isso é maturidade, né? É o que diferencia as pessoas, né? E aí, quando eu amadureci isso de fora, de dentro para fora, foi mais fácil de aplicar isso em tudo. É por isso que eu falo que é muito difícil a gente dissociar uma coisa da outra. Por mais que tenha momentos que a gente é mais empreendedor, que é mais professor, que é mais, né, civil mesmo, né? Mas eu acredito que é tudo uma coisa só. Então, tudo que a gente vai agregando, eu falo que conhecimento, né, ou vivência, experiência, que é muito importante. Tem pessoas que têm medo de sair, né, de tomar risco. Risco, às vezes, é você sair para o mercado de trabalho, é você trabalhar, você dar a cara ao tapa, né? Poxa, você pode fazer uma coisa que seja o maior sucesso, mas você pode fazer uma coisa que é fracasso. E geralmente o sucesso são vários fracassos juntos. Então tem pessoas que não têm ou ainda não conseguiram criar conforto nesse desconforto, né? Uma coisa muito importante que é para a gente planejar. Então, eu acredito que a gente tem que toda hora buscar esse amadurecimento, né? Que esse amadurecimento vem do desconforto, aliás, do conforto no desconforto. Tá vendo aí? Dicas valiosíssimas do doutor, tá bom? Para vocês, e não só para quem é advogado, né? Não só para quem é advogado. Ó, a gente tá conversando, me surgiu 2 dúvidas aqui. Diga. Eu preciso ter um escritório para ser advogado? Não, hoje em dia muita coisa é digital. Eu tenho casos, por exemplo, que são fora do estado de São Paulo, e eu, por fazer certa prospecção de clientes fora do próprio digital, eu tenho clientes de São Paulo que às vezes eu nunca vi ao vivo. Eu fiz reunião online no Google Meets, né? Então a gente fechou, assinou o contrato em plataforma, né?
e fez a nossa atuação, e tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Então, hoje eu acredito que o direito, ele tem menos barreiras, né? Tem coisas que é muito importante a gente ver a pessoa, ver o tato, né? Pegar na mão, tal, mas a pandemia, eu acho que ela acelerou muito isso. Obviamente que alguns clientes vão querer que você tenha um espaço físico, né? Vão querer lá tomar um café, isso gera mais... proximidade, né? Proximidade ou até autoridade. Sim. Mas eu tenho clientes também de Santos, que preferem fazer uma reunião virtual. Então, assim, você não tem a necessidade nem para começar, e talvez se você quiser não ter o seu escritório, tá tudo bem. Eu acredito que às vezes é importante por questões quando você quer dar um segundo, um terceiro passo, entendeu? Entendi. Mas não é necessário. Sim. E aí uma coisa. O doutor Felipe, de terno, quando ele tá de terno, às vezes ele é o doutor Felipe do pessoal, e o doutor Felipe, quando tá de bermuda, ele às vezes é um pouco também advogado? Olha, eu digo que eu sou um advogado um pouco diferente. Por que eu digo isso? Porque é muito marcante, a gente escuta muito que o advogado sempre quer ter razão, o advogado quer brigar e tal. Eu vejo até alguns colegas assim. Eu uso o direito como um instrumento de resolução de conflito, na verdade, né? Ou para trazer segurança. Então, a minha visão, ela é outra. Ela é mais como empreendedor, entendeu? Ali está como um prestador de serviço que está prestando um serviço que você necessita. Eu estou entregando um resultado para você. Então, eu saio um pouco daquela vertente tradicional. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você dissociar. E, ao mesmo tempo, também, é muito diferente você ver uma pessoa de terno, gravata e tudo mais, você vê ele de bermuda, de camisa ou camiseta, um tênis ou um chinelo, né? Então, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E aí, no seu Instagram pessoal, ali o senhor posta, como é que se diz, de terno, também na vida pessoal também, né? De Sim. Camisa e shorts. Aí não tem problema, né? Não tem. Até porque o advogado tem uma vida, né? Vamos combinar também. Eu fiz um estudo até, então eu percebi que não é muito interessante você ter, tipo, um Instagram seu pessoa física. Ai, perfeito, sim. E o seu como profissional. Então, eu uso mesmo. Obviamente que como isso também é um instrumento de trabalho, a gente não pode... A gente tem que tomar cuidado com um pouco das coisas que a gente posta, sim, né? Tem muita coisa que a gente vive no off, né? A gente não vive obrigado. Nas redes sociais, né? Mas eu posto, eu sem terno, né? Eu despojado com a minha família, com os amigos. E eu acho que tem que postar, né? Tem que postar. Mas ao mesmo tempo também cair naquilo. Vamos ser lembrados também como profissional. Então é muito importante. Poxa, fez uma audiência? Posta. Tá aqui hoje conversando? Posta. Tá indo trabalhar? Posta também. Isso, se eu não me engano, eu gosto muito de ler livros e eu acabo relacionando ele em tudo. Se eu não me engano, foi um livro que uma pessoa, na época que era especial, me emprestou, que acho que era Roube como um Artista, ou o mesmo escritor do Roube como um Artista que tinha esse outro livro. Que é isso, né? Vá fazendo o seu diário, né? O seu diário com as fotos, alguma coisa assim que as pessoas vão acompanhar também. E olha, você falou e no marketing a gente tem isso mesmo, viu? Eu dou a dica que não vale a pena ter 2 Instagrams, gente. Se eu pudesse, na época eu não tinha, por exemplo, de fotografia, tava tudo no meu pessoal. Mas aqui, né, 2018 e tudo mais, eu criei. Mas hoje em dia eu falo, gente, não precisa, posta no seu pessoal também, vende ali que eu acho que já te ajuda já. Penso assim, acho que é isso mesmo, né? Olha, a gente já falou de tudo aqui, viu? De tudo. E aí, queria saber, tem algum caso, como é que eu posso dizer, experiência marcante da tua trajetória, assim, que tu pode contar pra gente? Achei legal essas histórias. Olha,
Eu tenho algumas, mas alguma específica eu não vou conseguir lembrar. Uhum. Porque como a gente faz tudo com muita dedicação, cada caso novo que a gente pega, cada coisa assim, é muito marcante. Então, algumas vezes, a gente fica orgulhoso de com uma assessoria, por exemplo, evita que o cliente, sei lá, compre uma empresa que vai lhe trazer um prejuízo financeiro ou vai acabar com a sua vida, né? Outras vezes a gente consegue, porque por mais que a gente seja nichado na advocacia empresarial, pensando como empreendedor, a gente abre lá no escritório várias outras vertentes do direito também, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem uma parceria com uma empresa de planejamento financeiro e a gente já conseguiu tirar algumas pessoas de super endividamentos, né? Então Caramba. a pessoa estava devendo 300 mil reais, ela não conseguia pagar as contas, isso é uma forma de exclusão da pessoa da sociedade, então a gente conseguiu resolver o problema dela e encaixar ali a dívida dela dentro do orçamento dela, que hoje não importa se ela ganhar 10, 20, 30, 40, porque se ela tiver devendo a mesma quantidade que ganha, ela não tem dinheiro, né? Então, cada nicho que a gente atua, que eu acabo, alguns eu não atuo eu diretamente, mas eu sempre acabo observando, é uma experiência nova que vai agregando, né? Então, tanto no direito empresarial, quanto no direito do consumidor, às vezes tributário também, a gente consegue restituir alguns impostos, né? Tipo, a pessoa tem uma doença grave lá, então a gente vê que a pessoa tem 3, 4 mil reais a mais todo mês lá para poder estar com a família, se divertindo e tudo mais. Então, cada caso vai trazendo para a gente uma experiência nova e bem agregadora. E você falou agora, um monte de gente nem deve saber disso, né? Sim. Que pode ter, ou como resolver a vida financeira, de repente, né? Caramba, você falou, você foi falando, eu fiquei pensando nisso. A gente não sabe de um monte de coisa. Isso daí, eu vou até ter um pouco de tato para falar, mas assim, isso do superendividamento, até uma coisa muito engraçada, né? Tipo, engraçada, mas trágica ao mesmo tempo. É uma lei nova, tá? E em São Paulo, por ser capital, está um pouco mais difundida. Mas aqui, em algumas ações, eu já vi tipo juiz que parece desconhecer essa lei, né? Então, isso é o estranho do direito. A gente tem que sempre estar estudando, a gente tem que sempre estar correndo atrás. Não importa se a gente é especialista naquilo, se a gente é juiz, se a gente é advogado. É muito legal a gente abrir esse leque para a gente conseguir entender. Perfeito. Agora a gente vai fazer um jogo, tá? Tá. Fazer um jogo, preparei aqui. E preparei um jogo mais tranquilo, né? Porque quem conhece sabe que às vezes eu faço uns jogos meio malucos. Tá. Aí eu falei que não, né? Hoje com o doutor aqui eu ia fazer uma coisa mais tranquila. Vamos lá, o nome do jogo é Resposta em 1 Minuto. Eu te faço uma pergunta, tu responde da forma, vamos dizer, mais simples, assim, que a galera vai, de repente, entender e mais rápida, tá bom? Qual é o erro mais comum que os empresários cometem ao abrir um negócio? Não conhecer nada sobre gestão ou vendas. Tudo. O que seria mais da parte de gestão? A parte de gestão sai um pouco do operacional, então deixar o operacional com uma pessoa, você faz a gestão ali dos setores, né? Entendi. Então tem uma pessoa ali no operacional que está fazendo o que você precisa, tem alguém fazendo marketing, tem alguém fazendo vendas, entendeu? Aceitar que Aceitar que não dá pra fazer tudo e também estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. Perfeito. Isso, você fica na parte mais importante, que é a parte de buscar novos negócios. Perfeito. Exatamente. O que um contrato empresarial precisa ter para proteger a empresa de verdade? Essa pergunta é muito difícil de responder, né? E para não ser leviano, eu não vou poder te responder com toda certeza, porque vai depender do nicho da empresa, o que ela entendi. faz,
que ela deixa de fazer, se ela precisa de licença, se não precisa de licença e tudo mais. Então, isso é muito específico para cada área. Que isso é uma das coisas também do direito empresarial. Eu cuidar de uma agência de marketing é diferente de cuidar de uma transportadora, que é diferente de cuidar, sei lá, de uma empresa de contabilidade, é diferente de cuidar de um restaurante. Então, isso daí vai precisar de um estudo específico para aquela área, aquele negócio em si que a gente está tentando proteger. Sim. Voltando nessa aqui, me veio aqui, qual o erro mais comum que os empresários cometem, ou o empresário precisa proteger a empresa também? De repente posso estar indo para um outro lado, mas de repente a gente volta aqui, não tem problema. Um erro que a pessoa pode ser comum também, que empresários não fazem, é quando a pessoa vai abrir a empresa e ela não pesquisa se aquele nome já está sendo usado, ou melhor também, quando ela não registra o próprio nome, ou quando ela não protege o nome daquela empresa, ou o próprio nome. Tem muito esse erro também, não tem? Tem. Os contadores são nossos amigos, né? Uhum. Também são amigos dos empresários. Mas algumas vezes, quando a gente vai abrir uma empresa, é muito importante que aquele contrato social, aquele instrumento, seja feito não no modelão, num padrão, né? Poxa, eu tenho mais sócios, ok. Sociedade é como um casamento. Então vamos planejar, porque casamento pode não dar certo, né? Então como que vai ser o investimento, o desinvestimento, ou então vamos planejar qual vai ser a atuação de cada um, né? Ou se der muito ruim entre nós dois, como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Então, esses dois instrumentos, por exemplo, eles são muito importantes para os próprios sócios, né? Que é o contrato social, o acordo dos sócios, né? Que são instrumentos que eu já fiz para algumas empresas, que isso daí é bom que delimita a situação deles, né? Então, sai daquela coisa basicona, modelona, para uma coisa muito mais específica que atende ali os interesses. E doutor, um sócio manda mais que o outro? Dependendo de quantas porcentagens tem na empresa, ou isso não tem nada a ver? Então, aí isso daí vai depender do contrato social. Entendi. E do acordo dos sócios. A princípio, se vão ser os dois sócios que são administradores, se um vai ser administrador, se vai ser um terceiro que vai administrar, se aquela cota social dele corresponde à quantidade de cotas que ele tem ou não, porque isso daí pode ser alterado, né? Tipo, já tem uns anos já que não significa que 50% é 50% mais. Então, isso daí tem tudo a ver com a última resposta que eu dei, esses dois instrumentos que vão ajudar. E além disso daí também, né, pegando até garupa no que a gente estava falando, se a gente empreende no susto, e algumas vezes, né, a gente até faz um pouco disso, mas não pode fazer isso daí como uma regra. Se a gente não protege a nossa marca e tudo mais, quando ela ganha um pouquinho mais de notoriedade, a gente pode ter um sério problema, porque pode vir uma outra pessoa e querer surfar essa onda, querer pegar essa onda. E aí, Felipe, mas tem como resolver isso daí judicialmente? Tem. Só que vai ser caro, vai ser moroso e pode ser que você ainda tome chumbo, porque toda decisão não é 100% de certeza, né? Nunca um advogado pode chegar para você e pode te prometer alguma coisa, porque ele pode entregar o melhor do direito, mas existe uma interpretação, né? Então, às vezes existe mais de uma interpretação, por isso que existe recurso, mas então é melhor desde o começo, de forma preventiva, a gente já tomar cuidado com algumas coisas e registrar a nossa marca, por exemplo. Sim, perfeito. Como um advogado pode usar o marketing sem ferir o código de ética da OAB? Para ser basicão, ele pode ser muito informativo, né? Ele faz um vídeo, ele pode fazer a sua landing page ou usar a estratégia SEO, né? Que é muito mais complexa, mas você não tem que ficar pondo dinheiro lá todos os meses para fazer os leads. Acredito que seja um pouco mais dessa forma. Se vender, pode ser com uma foto, pode ser com um vídeo, pode ser participando
de reuniões e tal. Networking, né? Então ele tem que estar o tempo inteiro se vendendo um pouco. Sim, tem tanto... E falando em networking, tem tanta... Como é que eu posso falar? Tem tantos encontros, né, Sim, pelo Brasil. É tão bom, né? Congresso, enfim, bom né? também, bom. Eu acredito que você não tem que ficar preso na sua área. Mas o Congresso, por exemplo, ele vai te dar autoridade, né? Então, é bom você ir nichando, né? Por mais que você possa até atuar de uma forma mais generalista, ou ter no seu escritório outros advogados que façam outras coisas, mas é muito importante também que você galgue esse caminho da especialidade. Sim, e aparecer, por exemplo, vir num podcast. Exatamente, exatamente. Olha, aqui tem um também que é bom também para essa galera. Como um advogado pode se diferenciar no mercado sem precisar abaixar os honorários? Ele tem que criar autoridade, né? Porque a partir do momento que você vende valor, você deixa de brigar por autoridade. E como você vende valor, né? A forma como você se posiciona, a forma como você conversa, como você interage, como você se veste, onde você está inserido. Então, o seu ambiente. Então, são questões que, se a gente for parar para pensar, tudo acaba refletindo, inclusive na autoridade, que vai chegar não no preço, né, e sim no valor do seu trabalho. Perfeito. Olha, estamos chegando ao fim do nosso episódio, e aí, para a gente encerrar, tem um aqui. Se você pudesse dar um conselho para os advogados recém-formados, qual seria? O meu conselho é livro do doutor. Brincadeira, doutor. Que conselho, assim, para a gente finalizar o podcast, você daria para essa galera que está saindo da faculdade? Eu falaria para ela que ela sempre tem que estudar e muitas vezes buscar conhecimentos fora do direito, alguns conhecimentos universais, porque hoje ela está advogada, amanhã ela pode não estar advogada, e alguns conceitos e conhecimentos universais ela vai aplicar no direito, ela vai aplicar na vida, ela vai aplicar nas relações interpessoais, ela vai aplicar no trabalho dela, então ela vai aplicar como um todo. Então vão amadurecê-la e vão dar para ela uma cosmovisão muito mais ampla, né? Ela vai conseguir enxergar coisas que alguns outros advogados não enxergam. Entendi. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no Tauricast. Bora falar um pouquinho mais do livro? Quero comprar, onde é que eu encontro ele? Na Hotmart, tem na Amazon também, tem tanto físico quanto digital, tem no Submarino, tem todas as plataformas da B2W, acho que é isso, né? Eu tenho algumas unidades também, então quem quiser entrar em contato comigo... Quem é da Baixada de Santista é mais fácil, né? É mais fácil. Consegue pegar lá no escritório. Consegue pegar lá, eu faço uma dedicatória, vai ser um grande prazer. Legal. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo presente. Tá bom, ó. Tá aqui, vou ler, depois vai ficar aqui no cenário do Tauricast. Sim. Viu? Mais uma vez, muito obrigado, né? A gente marcou... Sim. Marcou há tanto tempo, né? É verdade, é verdade. Rolou a nossa conversa. E aí, pra quem quer contratar, tá certo? Pode ser. Tá certo? Sim, tá. Precisa do doutor. Fala pra sua câmera como é que acha o senhor. O meu Instagram é Felipe Nowell, NOWELL.adv. Meu site é nwladvogados.com.br. E o e-mail é contato@nwl.com.br. O que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Isso aí, muito obrigado, viu? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Tá precisando de advogado? Vai lá, chama o doutor, conversa com ele, tá bom? Segue ele também nas redes sociais dele. Me segue também, @VitorLeutz em qualquer uma das redes sociais. Segue também o Tauricast, @Tauricast em todas as redes sociais. Lá no TikTok você confere cortes menores de vários episódios. Tem episódio novo, vai ter do episódio do doutor, tem de episódio velho. Lá no Tauricast é bem legal de acompanhar. Lá no TikTok é bem legal de acompanhar o Tauricast. Se você tá aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí o episódio que, se tiver alguma dúvida, a gente manda depois pro doutor, tá bom? Aqui no YouTube a gente tem cortes
maiores dos convidados. Então, ó, o episódio sai quarta, quinta, sexta, segunda e terça tem episódios, tem os cortes maiores do episódio que saiu na quarta-feira. Segue também os patrocinadores, @Fitoformula Lab, @Guia Natural Saúde, @Tauri Espaço e @Marketing Tauri, tá bom? Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um tchau, prazer. tchau, pessoal. Tchau, tchau.